J'ai voulu pendant, enfin assez longtemps dans ma vie, j'avais pensé déjà à écrire le premier volume. Parce que mon enfance, ma jeunesse, j'avais envie de les sauver. Il y a une telle différence entre une vie d'adulte et puis une vie d'enfant, d'adolescence, qu'on a l'impression un peu d'avoir enterré dans la femme qu'on est devenue, la petite fille et la jeune fille qu'on a été. Et alors c'était comme une espèce de, je sais pas, de devoir envers elles que je ressentais, de les ressusciter. Surtout qu'il y avait eu des moments de mon adolescence qui m'avaient été assez douloureux et elle s'est terminée par la mort de ma meilleure amie dans des conditions assez tragiques. Alors j'avais vraiment envie de rendre justice à la fois à moi-même et à la fois à cette amie et à tout ce que cette enfance et tout ce que cette jeunesse avait été. Donc c'était un projet qui remontait très loin. Et je pourrais dire qu'en un sens, je n'ai écrit mes autres livres, ceux d'avant, les romans, que pour avoir le droit un jour d'écrire cette histoire. Você possivelmente conhece a Simone de Beauvoir por conta de todas as suas teorias e O Segundo Sexo, né, que foi um livro que ela criou em 1949 e que repercutiu muito, repercute até hoje, sobre questões feministas e do papel da mulher e o nosso lugar na sociedade, como a gente é taxada, o que a gente já fez na história e por que a gente pensa assim, psicologicamente falando, filosoficamente falando, e assim vai. E aí saiu agora este livro que chama As Inseparáveis, que na verdade é um relato ficcional da Simone de Beauvoir, só que é mais real do que a gente pode imaginar. Je ne peux pas m'imaginer à 20 ans autre que j'étais, mais aussi ne puis-je pas m'imaginer une enfance où Zaza n'aurait pas existé. A Simone de Beauvoir tinha uma amiga que chamava Zaza, e essa amiga, elas foram amigas desde crianças, e essa amiga morreu muito nova por conta de uma encefalite, ou seja, de uma inflamação no cérebro, né? E aparentemente elas eram chamadas de As Inseparáveis, e essa Zaza era muito pra frente, já sabia de várias questões, muito à frente do seu tempo, e que possivelmente não existiria uma Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir não seria quem ela é se não fosse essa mulher. E aí a gente tem aqui esse relato ficcional que é baseado na história das duas, mas com algumas pouquíssimas diferenças de narrativa. A Simone de Beauvoir lançou como se fosse uma ficção, mas deixou bem claro que era baseado nesses fatos reais, né? E muda o nome também. Então aqui a gente tem a Sylvie, que seria a Simone de Beauvoir, e a André, que seria a Zaza, seria essa amiga. E aí, desde pequena, a gente já tem essa criança que fala com as freiras de igual para igual e que tenta, muito religiosa, mas que tenta entender Deus não como um ser que castiga, mas como um ser que acolhe. Ao mesmo tempo, depois de um tempo de muito sofrimento, começa a se ver de uma maneira de que, por que Deus está fazendo isso comigo? Nos seus amores, desamores, a sua mãe que é muito rígida, sabe? E até visões que ela tem sobre o casamento, que é maravilhoso. Olha só isso, ó. Minha tia Luíse, mãe de Gitty, afirma que os noivos, no momento em que pronunciam o sim sacramental, são atingidos pelo raio fulminante do amor. Você entende? Para as mães, essa teoria é cômoda. Elas não precisam cuidar dos sentimentos das filhas, afinal, Deus proverá. Então, dentro dessa teoria, né, e ela fala, romance de amor me deixa entediada, porque ela também não procura um homem, porque para ela se basta, ou ela deveria se bastar. Uma das questões mais jogadas no livro, e dessa história dessa amizade que é muito bonita, e até fala, né, na introdução, que a Sylvie, que é a Sylvia Plath, a Sylvie, que é a Simone de Beauvoir, na verdade só nos serve para entender a André, né, para entender essa mulher à frente do seu tempo e que tentou. E é muito louco, gente, porque ela morre por conta de uma encefalite, só que a própria narrativa já nos mostra que na verdade ela morreu de tanto sofrimento, de tanto que ela foi colocada de lado por ser mulher, sabe? De tudo que ela teve que passar simplesmente por ser mulher e não poder ter uma opinião. E por isso que muitas pessoas dizem que não existiria, né? No país saiu isso. Teria havido uma Simone de Beauvoir sem uma Zaza? Eu acho que não. Porque aqui... E aí no meio desse livro, dessa edição, tem as cartas que as duas trocavam. E que trocaram no decorrer da vida. A Zaza morreu, se eu não me engano, com 28 anos. E você já vê
esses traços, sabe? Essas questões sobre o ser mulher. Elle m'a fait abandonner mon personnage d'enfant sage. Elle m'a appris l'indépendance et l'irrespect, mais de manière superficielle. Elle n'a pris aucune part aux conflits intellectuels qui ont marqué mon adolescence. Jamais je ne l'ai mêlée au travail qui se faisait en moi. Je lui ai soigneusement caché que je lisais des livres défendus, que je remettais en question la morale et la religion. Je lui ai dissimulé longtemps que je ne croyais plus en Dieu. Além de ser um relato muito fofo, muito bonito, muito... Para os fãs de Helena Ferrante é uma ótima pedida, para os fãs de cartas é uma ótima pedida, sabe? Porque a gente consegue entender um pouquinho sobre essas relações e pensar também sobre o nosso papel, sobre quem nós somos e em que caminho nós estamos, sabe? Foi muito legal, eu li também muito rapidamente. E aí também lembrando que a Simone de Beauvoir já tinha lançado um livro que chamava Memórias de uma Moça Bem Comportada, né? E aí fizeram uma pesquisa de que, inclusive, o final de todos os capítulos termina com as palavras, ó, Zaza, eu contaria a morte, sua morte. E aí Simone de Beauvoir se sente culpada porque, em certo sentido, sobreviver é uma culpa. Souvent la nuit, elle m'est apparue, toute jaune sous une capeline rose, et elle me regardait avec reproche. Ensemble, nous avions lutté contre le destin fangeux qui nous guettait, et j'ai pensé longtemps que j'avais payé ma liberté de sa mort. E talvez por isso que ela tenha escrito tudo que ela escreveu. E sido tão importante para nossa narrativa, para nossos estudos de maneira geral, né? E a Sylvie, essa personagem, né? Ela, inclusive, que é amiga da André e que meio que é a protagonista também, né, que representa Simone de Beauvoir, uma hora ela para de acreditar em Deus. Ela vai cursar filosofia e ela para de acreditar em Deus, porque para ela não faz nenhum sentido. E aí a André, no meio de muito sofrimento que ela tá tendo, ela pergunta pra Sylvie, como você consegue viver sem acreditar em Deus? Não é muito pesado, né? Como você pode suportar a vida? Achei isso muito bonito. E também aqui tem um jeito que ela fala que a André pegava tudo no peito. Tudo que ela pegava era no peito. Então tudo era muito intenso. E é muito triste o final dessa história. Inclusive pelo que acontece com a André antes dela morrer. O que ela faz e o que ela fala. É muito triste. Eu fiquei assim, tocada. Um ótimo livro, e eu acho que para quem quer entender um pouquinho mais e entender com histórias que, apesar de ficcionais, são reais, é uma ótima pedida, assim, sabe? É um ótimo jeito da gente entender mais sobre essas perspectivas. Uau! A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!